glorificaremos o teu grande nome, Jesus. A Gabriela está recolhendo a oferta nessa hora. Enquanto nós adoramos o nome do Senhor Jesus, declaramos a sua grandeza. Nós te adoramos, Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Grande o teu nome, Jesus. Quão grande é o Senhor. Cante assim, quão grande
Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Antes de ouvirmos a palavra nessa noite, eu quero ouvir um testemunho da irmã Terezinha. E depois também tem a participação do Gustavo. Glórias ao nome do Senhor, que vai trazer uma palavra introdutória nessa noite. Irmã Terezinha, pode passar em nome de Jesus? Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Essa semana foi muito importante para mim. Começou na terça-feira. Na segunda-feira, o Ailson levantou o jornal e perguntou: ó, vazia amanhã no Alex? Eu não sei, talvez. E não se falou mais, né? Já sobre a manhã, eu ouvi uma voz me dizendo: telefone para o Alex e ele vem te levar para assistir o culto. Quando as outras semanas, lembrei que eu não tinha ido lá na praia, aí quando a Catarina ia lá dar o depoimento dela, a Tamara me convidou para nós ir junto. Mas Deus já estava providenciando algo. Tá, fomos lá, 7h30, a irmã Vera foi lá, já nem levar. Falta de condução, eu não ia deixar de ir, né? Fomos, assistimos o culto, assistimos o depoimento da irmã Catarina. E como a pastora se sentiu mal, foi embora. Depois que nós saímos, nós fomos lá na Inglaterra e fazer uma visita para ela. Qual foi a minha surpresa? Que ela me convidou para eu participar, junto com a Tayana, com a irmã Gilda, para participar no evangelamento lá no presídio. Na hora eu aceitei, porque aquilo foi Deus que mandou. Né? Pois é, tinha um propósito de eu ir aquela noite lá. Glória a Deus. E qual foi a minha surpresa? E aí, depois, quando eu vim, comecei a gravar, quando eu vi que Deus está abrindo as portas para mim aos poucos. Glória a Deus. E qual foi a minha surpresa? Eu tenho um devocional, que é dia a dia com Deus, e todos os dias de manhã eu leio. E hoje era Portas Abertas. Glória a Deus. Vocês abrem as suas Bíblias em Apocalipse 3, 7 e 8. 7 e 8. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Amém. Diz assim: o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é o santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, sei que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechá-la, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Diante do anjo de Apocalipse, esta carta é impressionante que o Senhor Jesus havia enviado ao anjo da igreja Filadélfia. Filadélfia é a igreja que se marca nesta epístola como igreja da porta aberta. E Filadélfia, leitor, somos nós hoje, eu e vocês. Filadélfia é o povo que foi escolhido pelo Senhor para desafios para oportunidades. Porta aberta. Fico pensando na indiferença da porta que se bate e ela nada responde. Ela não se abre. Portas fechadas. Quantos deplorando portas que se trancam? Quantos chorando porque as portas estão teimosamente cerradas? Quantos desanimados porque parecem as portas nunca serão abertas? Filadélfia, entretanto, é a igreja que o Senhor englomou, enriqueceu, presenteou como uma porta aberta, maravilhosa aberta. A mensagem de Jesus a Filadélfia é seríssima. E quando nessa porta aberta, e pensamos nessa mensagem, concluo que a porta aberta significa grandiosas oportunidades. Essa porta foi aberta pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que concede nossos caminhos e os segredos todos no nosso coração. Ore com fé essa porta aberta. Você atravessou esta noite em grande angústia. Você tem esperado a resposta de Deus. Por certo,
problemas realmente sérios e você tem batido instantaneamente a porta da misericórdia divina, aguardando soluções naquela dificuldade quase insolúvel. Creia que essa porta é uma nova oportunidade, representa um novo desafio à vitória, porque é a porta do testemunho cristão. De você está sendo exigido testemunho robusto de amor e do poder de Deus em sua vida. Lembro-me da poeta, no louvor temos repetido com tanta emoção, insistindo na pergunta solene e profunda: e se a morte vier hoje te buscar, como está você com Deus? Porque enquanto há tantos mutilados que não têm mãos para servir, que não têm olhos para ver, que não têm pés para caminhar, você tem tudo para servir a Deus, ou melhor, ao Deus que nos ama tanto. Porta aberta por Deus para nós hoje. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A irmã Terezinha, desde que se converteu, ela disse: qual será o meu ministério? Eu digo: espere, irmã Terezinha, uma hora Deus vai mostrar, né? Não é? Às vezes a gente pode olhar assim: essa pessoa está apta para tal coisa. E a gente se engana, né? Então Deus vai trazendo aos poucos. E agora ela encontrou, né, aquilo que Deus tem realmente para ela fazer. E ela é uma pessoa assim, muito responsável, uma intercessora. E eu sei que Deus vai usar. Amém? Glória a Deus. E elas foram ali no fórum, já foi, né? Tudo bem. Já marcaram o dia? Já conseguiu agendar? Não, na segunda-feira, porque a menina que faz as carteirinhas tinha faltado hoje. Ah, tinha faltado hoje. Então já vai dar para levar as outras irmãs juntas. Glória a Deus. Né? Glória a Deus, né? Que a pastora Jerusa chegou aqui nessa cidade. Podemos ir no presídio? Pode ir. Sempre que os irmãos perguntam: podemos ir em tal lugar? Pode ir. Pode fazer. Queremos pessoas assim, voluntárias que querem fazer mesmo. Vão lá e façam. E elas já foram, já agendaram lá, já estão se virando para fazer esse trabalho. Amém? Amém, Senhor. Gustavo. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Preste atenção, irmãos, porque essas palavras introdutórias, elas já vão falando, amém? Já é uma introdução daquilo que Deus quer falar. Amém, aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor, amém? Amém. Eclesiastes 5, 10. Glória ao santo nome. Aleluia. Amém? Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Irmãos, eu trouxe essa palavra. Eu antes era como posso dizer, um exemplo disso também. E eu era louco por dinheiro. Eu tinha que, se eu tivesse que trabalhar 24 horas por dia, eu trabalhava para ter dinheiro. Eu estava sempre querendo mais e mais e mais e mais. Eu era muito ganancioso por dinheiro. E hoje, graças a Deus, eu posso me dizer que eu fui liberto desse mal. Eu sei que o inimigo era o inimigo que agia em mim e que me fazia ter essa ganância. Hoje, eu posso não ganhar tanto quanto eu ganhava quando era ganancioso, mas eu vivia muito mal, preocupado. A Carol sabe bem, eu me estressava quando faltava dinheiro. E hoje não. Hoje eu já não dou tanta importância. Dinheiro é bom, lógico que é. Só que não dou tanta importância, já não me estresso. Se eu tiver que um mês ganhar menos que o outro, eu também já não me estresso. E essa é a palavra que eu tinha para hoje. Na verdade não seria isso que eu ia trazer. Eu tinha até feito um estudo mais ou menos outro dia com a Carol e acabei nem falando, mas eu vou acabar lendo o que eu tinha estudado. Nós não podemos amar o dinheiro tanto assim. Quanto mais dinheiro temos, mais gastamos. Riqueza não é a chave da vida, muito pelo contrário. Riqueza é preocupação em nossas vidas. Quando morremos não vamos levar nada.
E Cristo, com certeza, vai estar sempre conosco. Amém. Glória a Deus. Gustavo disse que precisou de libertação, e é verdade. Quando a Bíblia diz, não é que o nosso coração não pode estar apegado às riquezas, porque ali está a nossa vida, ali está o nosso Deus, ali está o nosso mundo muitas vezes. Então, quando a pessoa é muito apegada aos bens materiais, às suas riquezas, geralmente lhe falta o quê? Tempo para Deus, tempo para a família, tempo para lazer, tempo para todas as outras coisas, né? E o que ele citou ali, não é? Quando os bens se multiplicam, no verso 11 diz, também se multiplicam os que deles comem. Quer dizer que quanto mais nós ganhamos, mais nós gastamos. Então não adianta ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, não é? Porque os gastos vão se multiplicar. Então nós temos que dar graças a Deus por aquilo que nós ganhamos, por aquilo que Deus nos dá, não é? E jamais, Gustavo, sermos apegados ao dinheiro. Realmente é pecado, precisamos de libertação. Quem é apegado ao dinheiro geralmente não consegue ser fiel na igreja, nos seus dízimos, nas suas ofertas. Por quê? Porque é apegado ao dinheiro. Então não se liberta. E nós precisamos desta libertação para sermos abençoados. Desapegados às coisas materiais. Quanto mais desapegados às coisas materiais, mais apegados às coisas espirituais. Amém? Irmã Gilda, mas assim, eu não vou sexta-feira. Eu digo, tu vem sim. Toda vez que eu vou para ela, ela fala assim, eu acho que eu não venho. Mas ela tenta escapar, mas não consegue. São as portas que se abrem. E não adianta, portas abertas, né, irmã Terezinha? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Estenda suas mãos para cá. Senhor amado, nesta hora nós chegamos à tua presença e te apresentamos a tua serva, Senhor, que está trazendo a tua palavra. Toma ela nas tuas mãos agora, Senhor, com autoridade. Toma ela, Senhor, com unção, aleluia, com sabedoria, para ela entregar, Senhor, o teu recado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Precisa. Não gosto muito do microfone, né? Vocês não me ouvem, né? Não, lá na rua também não. Tá bom. Bom. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, sempre um pouquinho. Eu vou comentar um pouquinho dos cultos passados. Porque parece que quando chega o fim do ano, sempre tem uma nuvem parece que vai haver alguma turbulência, alguma coisa. Sempre sai uma conversa aqui, uma conversa ali, e a gente começa a se preocupar. No fim, às vezes, a gente fica cansado, sem necessidade. Como falava o irmão Igor, falando de tudo um pouco, ele falou no final ele falou sobre o amor, falou sobre fé, quando Jesus estava no barco, quando Pedro pediu, ele mandou ele caminhar sobre as águas e teve um momento que ele vacilou. É o que ocorre muitas vezes conosco. Depois falou também no amor, que o amor dos irmãos, que o amor da pastora é diferente. Porque nós amamos, nós temos que amar o nosso irmão de igual para igual. Mas não é verdade. Nós não amamos tanto assim. E todos sabem que não. Nem todos caem na nossa simpatia. Se é pecado, é pecado. Mas todas igualmente. E eu guardei muito isso. Quando foi quarta-feira, eu estou meditando sobre a palavra sobre Tiago. Eu já levei outra vez, eu levei lá no irmão Alex. Mas terminou que eu falei muito sobre o aconselhamento para os jovens. Porque tinha só jovens e crianças. Mas mesmo assim foi válido, que eu ainda comparei, eu olhei, tinha uma bola, e eu comparei a fé, a nossa fé,
com 2 bolas. Uma cheia, quase arrebentando, que é a nossa fé. Quando nós estamos cheios de fé, transbordando para aquela fé, né, e aquela bênção que respinga, como diz a pastora Cléia e diz outros irmãos. E a outra, de vez em quando, murcha a nossa fé. Eu não sei por que acontece, mas sempre acontece. Então, vamos ver se nós façamos o esforço de amar uns aos outros. E que a igualdade é para todos. Aquele que quer, que merece, às vezes a gente diz assim, eu que merecia. Mas às vezes não é. Às vezes não é. Eu meditei muito, refleti muito nas palavras. E quarta-feira, quando o irmão Luiz trouxe aquela palavra em Mateus 6:22, que falou sobre os olhos, nossos olhos, que eu li em outra Bíblia, estava de forma diferente, estava a lamparina do corpo, né? Então, nossos olhos são a luz do nosso corpo. E se nós tivermos essa luz no nosso corpo, o corpo todo vai bem se a lamparina, se os nossos olhos estiverem sãos. E se nós estamos vendo realmente assim, então todo o nosso corpo não sofre. Porque realmente, uns meses para cá, acho que eu vinha sofrendo. Acho não, tenho certeza que eu vinha sofrendo. E o meu corpo vinha sofrendo, vinha sentindo. Porque eu via algumas coisas e para mim eu achava que não estava certo. Né? Muitas coisas eu acho às vezes que não está certo, até Deus me confirmar. Porque eu vou, procuro, estudo, eu estou varrendo, eu estou cozinhando, de vez em quando eu largo e vou lá porque eu estou meditando, como eu falei uma vez aqui para a Jennifer. Eu disse para ela, Jennifer, nós temos que orar, mas meditar também. Não adianta nós orarmos e não meditarmos. Que a meditação é quando Deus fala conosco e nos dá certas respostas que nós precisamos. Então nós temos que fazer a meditação. Então, tanto eu estou trabalhando, como eu estou meditando. Eu vou, largo tudo e vou e pesquiso, vejo se é aquilo mesmo, se Deus está falando, é realmente aquilo. Glória a Deus. Então, irmãos, agora nós vamos abrir a nossa Bíblia, porque Deus tem falado muito em Tiago, eu tenho lido muito esse livro. Em Tiago 4:11. Glória a Deus. Todo mundo achou? Amém. Então 4:11 diz assim: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só legislador é juiz, e juiz aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra falou muito comigo também. Não é só com os irmãos. Essa palavra falou muito forte comigo. Porque certas vezes a gente fala mesmo. Eu não vou ficar de hipocrisia, porque às vezes eu falo mesmo. Porque eu acho o que está errado, eu digo assim, mas eu acho estranho. Não é que esteja errado, eu acho estranho alguma coisa. Então eu fico perguntando para mim, ou eu estou errada, que Deus me mostre aquilo que eu estou sentindo que esteja errado. E depois, com a consequência que eu fiquei meditando sobre a palavra, mais adiante nós vamos ver como Deus nos responde, o porquê que nós ficamos com essa dúvida, e
depois o Deus nos responde a verdade. Porque se nós falarmos do nosso irmão, nós estamos pecando também. Porque é muito vulgar isso entre os irmãos, entre os cristãos, falarem um dos outros. Se um cristão disser que não fala, ele está mentindo, porque falam mesmo. E não é só para a igreja confissão, para mim e para a igreja confissão. Eu vejo por outros irmãos também, de outras congregações. Então isso aí não é só para mim, não é só para você, é para muitos outros, também outros irmãos, que deveriam ouvir e meditar e estudar essa palavra. Porque a mais pura verdade é só aqui. Então, se um irmão chegar e dizer assim, não, é assim que ocorre, é assim que tem que ser, nós temos que ir na palavra. Amém. Pesquisar, ver se é realmente aquilo que o irmão está dizendo. Porque às vezes o irmão está com tanto problema que ele não percebe também que ele está sendo prejudicado e que o corpo está sofrendo, porque as lamparinas estão sendo apagadas. Aleluia. Então isso aí nós temos que rever na palavra. Nesse caso, meu irmão, que nós falamos assim, não é por falar, é que nós às vezes não pensamos. Nós estamos tão atarefados que nós falamos do irmão, mas nós não pensamos no que pode ocorrer tanto para nós como para aquela outra pessoa. Já imaginaram se eu estivesse falando, vamos supor que eu estivesse falando da Tiele e ela ouvisse? Que frustração! O que seria da Tiele? Assim como eu, se eu ouvisse falar de mim. O que eu faria? O que nenhum dos irmãos faria? Muito eu me examinei para subir aqui. Eu falava, trazia a palavra, mas eu ficava aqui embaixo. Porque eu me examinava, porque eu sabia que eu não podia subir aqui. Porque aqui eu considero o altar, ele é sagrado. Aleluia. Então eu já falei isso para os irmãos, eu fiquei 1 ano sem estar em comunhão com Cristo, sem fazer a minha ceia, porque eu não me achava digna de subir aqui. Porque nós ainda estávamos juntos, nós não tínhamos ainda resolvido a nossa relação. Então eu achava assim, tinha ocorrido outras coisas com outras pessoas, e eu me perguntei, por que eu posso subir se outras pessoas estão na mesma situação? Aí eu fiquei, até um dia que a pastora Gleia, às vezes eu nem vinha na Santa Ceia, para não haver constrangimento, porque os irmãos, claro, eu me servia a ceia, eu estava sentado, o Luiz achava que não era pecado, e para ele, né? Porque ele ainda estava casado no papel, ele não tinha se divorciado. E eu não achei que aquilo era justo. Até eu não conhecer a palavra. E tinha irmãos que falavam para mim. Vinham e falavam para mim, quando não estava acontecendo nada. Entenderam? Por quê? Porque eu já conhecia a palavra e cada vez que eu lia, eu descobria mais que estava errada. Como pode acontecer com qualquer outro irmão. Aleluia. Porque o dia que conhecer e que vê que está errada, ela vai dizer, a palavra de Deus tem razão. Claro, não se tira a razão da palavra de Deus. Então nós ficamos com aquela coisa, que nós estamos certos. Mas a gente tem orado bastante, tem pedido para Deus nos mostrar, mesmo que nos machuque. Porque tem até um ditado popular que diz, é melhor receber uma verdade amarga do que uma mentira amarga, do que uma doce verdade, né? Receber uma mentira amarga do que uma doce verdade.
Porque às vezes a gente não quer prejudicar os outros, né? Então fica enrolando e fica aquilo para si. É pior. Vai para casa e fica correndo, como aconteceu outros anos. E agora vem acontecendo alguma coisa, e um fala aqui, fala ali, e eu já de antena ligada, né? Pessoas, como pode? Então, irmãos, nós temos condições de estudar, pesquisar, só pela palavra de Deus, ver quando nós mesmos estamos errados. Aleluia. Para que não nos apontem. Amém. Como muitas vezes me apontaram. E eu dizia que não, e a pessoa, não, ainda debochava de mim. E eu dizia, é assim tu vê. Porque não acreditam. Não acreditam. Vão acreditar em ti, vão acreditar na Carol, que ela não sabia falar, né? Ninguém vai acreditar. Mas é bem assim, irmãos. Isso é comum, vocês podem ver, que é comum entre os cristãos. Porque para outra pessoa que não é cristã, ela vai achar normal. Porque ocorre isso entre a pessoa que não é cristã. Então ficam se acusando. E aí ficam morrendo e não percebem. Nós ficamos morrendo e não percebemos. Espiritualmente ficamos. E não percebemos nada. Até às vezes zombando, né? Que zombavam de mim. Mas às vezes eu ficava pensando, mas só Deus sabe. Só Deus sabe. Amém, glória a Deus. Há um dia a pastora Cleia fez uma santa ceia bem diferente. E eu tinha vindo aquele dia. E ela chamou aqui na frente. Que todos tinham que pegar aquele pão, levavam e tomavam no mesmo copo e cortavam o pão. Aí eu tive que participar, porque ela chamou primeiro todas as obreiras. E aquilo eu não ia dizer que não, né? Se ela chamou, obediência, obediência. Ainda mais para o pastor. Aí eu vim. Mas eu chorei muito, perdi muito perdão a Deus aquele dia. Porque até ali fazia um ano e eu não me sentia digna de falar de Deus e subir aqui. Então que cada um se examine a si próprio. Partindo de mim, eu peço a Deus isso. Aleluia. Para que minhas lamparinas não sejam apagadas. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, por favor, ali também em Tiago 13, ainda nos fala Aleluia. sobre a nossa língua. Aleluia. Ali fala, começando ali no 4, irmãos. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos, derrigem os ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde quer que o impulso do timoleiro. Quer dizer, comparando a nossa língua, como pode se guiado um navio, um barco? Assim como o cavalo que nós, né, botamos os freios na boca do cavalo. Aqui está na Bíblia, não sei o que estou dizendo. Está antes, vocês podem ler. Amém. Então assim é a nossa língua, que é um órgão tão pequeno e faz uma destruição imensa. É verdade, Pai. É como se fosse uma língua de fogo, de iniquidades, né? Glória a Deus. Aleluia. E isso aí, o que acontece? Pode destruir, como se fosse uma floresta inteira. Mas na vida espiritual faz um estrago enorme. É verdade. Ainda mais quando nós não entendemos a palavra. Ou só quando vamos à igreja, quando vimos aqui na igreja,
apenas para sentar e para somar mais um no banco da igreja. Como diz uma passagem que tem na Bíblia de estudo, que fala que um médico, um cidadão foi consultar. E ele deu uma receita, fez uma prescrição e disse tudo que ele tinha que fazer e disse para ele: tu tens que fazer dieta e rígido exercício. O que ele fez? Ele foi para casa, ele fez um quadro daquela prescrição, colocou na parede do escritório dele, passou para todos os amigos, fez uma propaganda daquilo que o médico tinha prescrito, foi para casa. Daqui a um tempo ele voltou na mesma. Ele não fez nada. Enquanto o médico perguntou para ele: mas como voltou na mesma? O que você fez? Aí ele, em vez de dizer que não tinha feito nada, ele primeiro fez uma conversa tão longa para o médico. Quando chegou no fim, contou tudo para o médico que ele tinha feito, passado para os outros. Disse: então você e os outros estão fazendo junto a mesma prescrição? Ele não fez nada. E olhou para o médico assim: ué, era para fazer. Assim somos nós. O médico achou que ele era louco, mas às vezes o cristão é mais louco ainda, porque ele lê a palavra de Deus, ele vem na igreja, às vezes só para somar mais um lugarzinho, não presta atenção, porque numa vacilada, como diz o pastor, o Igor, missionário Igor, que ele disse: numa vacilada a gente perdeu toda a palavra. Verdade. E é verdade. Porque se acontece comigo, acontece com você, não estou tirando a razão de ler, mas acontece. Então o médico apavorado, pensando que ele era louco, mas não. Mas na vida espiritual, na nossa vida, a vida do cristão, acontece isso aí. O cristão lê, ele acha bonita aquela palavra, acha linda a palavra. Exato, mas é a mesma coisa, mas não as pratica. É o que ocorre conosco, é o que ocorreu comigo, talvez ocorra com vocês, ou está ocorrendo com vocês, mas é bem assim. Então, quando tem as oportunidades que tem que ser para mim ou para você, que seja. Amém. Se é de Deus, que seja. Glória a Deus. Porque eu não fico, eu venho aqui em cima, porque se Deus me prepara, me pede para mim vir, que Ele me dá convocação para vir, nós temos que vir. Amém. Outro dia eu sonhei com Deus falando comigo, e Ele dizia que eu tinha que sair e evangelizar com a Rafaela. E eu perguntei: por que a Rafaela? E o Luiz me acordou, e era hora de orar. E eu disse: não perguntei por quê. Mas depois eu fiquei pensando: se Deus disse que tinha que sair com a Rafaela, é com a Rafaela. Então eu não posso questionar. Amém. Eu só tenho que cumprir, fazer aquilo que Deus me determinou. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu santo nome, Pai. Irmãos, sempre quando nós cometemos um pecado, alguma coisa, algum erro, não que seja um pecado, um erro qualquer, aí o que nós devemos fazer? Isso aqui tudo ali na Bíblia, não estou inventando, tá? Ainda é aqui a continuação, Tiago 3, 1, aí vai, sobre a nossa língua. Então, o erro que o irmão pratica, né? E nós achamos assim: a Tamara ali cometeu um erro, que eu achei que era um erro. Eu disse: Tamara, vamos chamar Tamara, quem sabe tu fizesse assim, um aconselhamento, né? Vamos supor ali que a Carolzinha, pode pegar, Carol, um exemplo. Tá, a Carol não está se entendendo bem lá com o Gustavo. Eu percebi que eles não estão bem. Aí vamos chamar os dois, vamos chamar só a Carol. Vamos dar uma mãozinha assim.
Não que Deus não faça, mas através da nossa oração. Mas vamos falar com ela, né? Ah, Carol, sabe que faz assim, para ir melhor para o casamento, não, né? Conversar com o colega, tanto comigo, ou se eu estou errada, vem falar, Amanda, tu não pode fazer assim, vamos, diz que tu conserta, né? Ou perdoa, ou conserta. Aí para nós seguirmos juntos para ver se a gente cresce. Porque a gente fica feliz quando a igreja está crescendo. Amém. Mas de repente qualquer coisa que aconteça, a gente já fica insegura. Porque está vendo que a gente vive numa batalha, numa oração, e a gente quer que cresça, que não aconteça nada. Amém. Que vá como outras vezes, outros anos. Aleluia. Então a gente segura firme aqui porque a gente acredita. Porque a gente crê. Por isso que muitas vezes a gente fica e orando e pedindo a Deus, intercedendo, pedindo para que nada de ruim aconteça. Que tudo de melhor possa acontecer para a gente crescer junto. Porque afinal nós somos uma família. Nós vivemos quase toda semana. Amém, Pai. Um dia só na semana que a gente não se vê. Então muitos sentem saudade às vezes da gente, dos irmãos. Não é só de vir na igreja, mas a gente sente a falta dos irmãos. Amém, Pai. Porque a gente deseja crescer, mas que os outros também cresçam. Amém. Temos que prosperar, mas prosperar junto, na paz do Senhor. Glória a Deus. Ali em Gálatas 6:1, irmãos. Glória a Deus. Acharam? Amém. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Amém, Senhor. Aleluia. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Verdade. Daqui a pouco a Jennifer falando antes no louvor, né? A gente se julga ser alguma coisa e às vezes não somos nada. Verdade. Aleluia. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amados, ali em Tiago 1:22 também, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-se com falsos discursos. As escrituras não foram feitas só para bonito, para olhar. Elas foram ordenadas por Jesus, foram feitas para serem obedecidas. Amém. Amém. Em nome de Jesus, que possamos, irmãos, que essa palavra falou fortemente comigo, vem falando desde domingo, depois quarta-feira, porque eu vinha sonhando uns sonhos muito ruim mesmo, com a igreja, e isso estava me tirando assim o sossego. Eu estava vindo me preocupar com isso aí. Mas nós ficaremos firmes, eu tenho certeza que a partir de hoje os irmãos, eu acho que vão se entender uns com os outros, vão procurar ser mais unidos. Quando resolver uma coisa, ajudar a pastora, ou a pastora Cléia também nos procurar principalmente os irmãos mais antigos da igreja. Irmãos, eu gostaria de fazer isso, para ela não ficar, não que ela não tenha capacidade, pastora, não é isso, a senhora, Deus lhe capacita, mas que é para nós termos aquela certeza de que a senhora fez alguma coisa que nós podemos lhe ajudar. Amém. Não, ela fez isso e nós permitimos, nós ajudamos a fazer tal coisa. Aleluia. Porque assim como às vezes eu passava esses problemas que me jogavam na cara e às vezes não era
Porque o que mais dói é uma injustiça. É verdade. Entendeu? O que mais dói é uma injustiça. Então, eu acredito, se a pastora ficar com esses problemas só para ela não aguenta. Não aguenta não. Porque aí o corpo sofre. É a pressão alta, de vez em quando uma dor aqui, uma dor ali, é o que ocorria comigo e que ocorre, mas em nome de Jesus, a partir de hoje, não tem lamparina que se apague. Amém. Para cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra que eu tinha hoje, que Deus me deu para trazer para vocês. Amém. Amém. Glória ao teu santo nome. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus por esta palavra. Glória a Nós viemos Deus. toda semana comentando esta palavra. Exatamente o que a Gilda hoje trouxe aqui, né, sobre amar os irmãos, amar uns aos outros. É o que nós já vimos, principalmente eu e a Jennifer comentando bastante sobre isso. Glória a Deus. E às vezes os irmãos não ficam nem sabendo, não é? E a maioria não fica sabendo mesmo. Mas a nossa vida de pastores, de dirigir uma igreja, não é nada fácil. Todos os dias tem alguma coisa, tem um problema. Todos os dias, não é? Eu lembro que uma época, alguns irmãos, né, estavam meio tristes e não queriam então eu vou falar bem claro aqui, porque isso foi falado em reunião depois. Não queriam uma pessoa no coral. Eu olhava para aquela pessoa e me doía no coração, né? Eu olhava aquela pessoa e me doía no coração. De olhar aquela irmã recém-convertida, fazendo um esforço tremendo para estar no coral, e tinha irmãos que não queriam ela no coral. Isso, meu Deus, né? Põe amor no coração desses irmãos. Põe amor, porque só o amor fará transformar a visão e fazer ver as pessoas de maneira diferente. É verdade. E a primeira reunião que eu fiz de ministério com vocês aqui, quando eu assumi a igreja, foi essa. O meu ministério é diferente. Todas as pessoas que chegarem e quiserem oportunidade para trabalhar, essas pessoas vão trabalhar. Glória a Deus. E Deus vai julgar. E se elas não puderem permanecer, não é? No altar ou fazendo alguma atividade, Deus vai tirar. Amém. Porque Deus não vai deixar o fogo estranho no altar de maneira nenhuma. E eu tenho orado para que Deus não deixe o fogo estranho no altar. Amém. Aleluia. Tenho orado, né? Mas eu tenho acolhido, eu tenho essa coisa, eu jamais. Deus não rejeita ninguém, então eu também não posso. Como é que eu vou rejeitar alguém? Né? E uma coisa que mata, e que a Júlia falou aqui nessa noite, que mata um irmão é alguém falar mal dele e ficar sabendo. Às vezes a gente nem fica sabendo, eu sempre falo muito mal de mim, às vezes eu não fico sabendo, graças a Deus. Eu só sei que falo, né? Eu só sei que falo, mas eu nem fico sabendo o que é, graças a Deus, porque este falar mal mata. É verdade. E como ela mesma comentou nessa noite, e o que mata não é o que está lá fora, o que está lá fora não está interessado nas nossas vidas, não está nem aí para nós. O que está matando é a conversa de quem está aqui dentro mesmo. Verdade. Aleluia. Porque fulano não pode, porque fulano não deve, porque fulano não sei o quê, porque a fulana não sei o quê. É crente que mata crente. É verdade. É crente que mata crente. Aleluia. Uma vez um irmão foi na minha casa e disse: olha, eu vim aqui porque eu sou muito seu amigo para dizer que tem uma série de pessoas na igreja que lhe apunhalam pelas costas. Eu digo, inclusive, o senhor. Era o principal. Né? Glória a Eu Deus. sou muito mansa, irmãos. E eu louvo a Deus por isso. Mas sabe aqueles ninhos de camatinha assim, sabe? Bem quietinhos lá fazendo o ninhozinho deles, enquanto ninguém mexe? Eu sou exatamente isso. Mas na hora que mexe, eu sou uma fera. Né? Eu sou uma fera. E eu não gosto. Então, eu prefiro ser mansa. Mansa. E eu peço para o Senhor, né, me manter sempre no controle. Enquanto eu estou no controle de Deus, eu sei que as coisas estão no controle de Deus. Amém. Mas que machuca quando a gente sabe que alguém falou mal. Ou da gente ou de um irmão. O Igor pregava aqui no domingo e ele dizia: como é diferente, como é difícil entender amor de pastor. É a mesma coisa que amor de mãe. A mãe tem 10 filhos e tem um lá que não vale nada, mas a mãe não vai enxergar ele assim. A mãe vai enxergar ele igual aos outros 9. E vai amar e
posso amar ninguém diferente. Eu não posso. E às vezes eu digo para Jennifer, se tu vê e falo para Janir muito, converso muito com a Janir, muito com o Alex, converso muito com alguns irmãos, e eu digo assim, se vocês me virem fazendo injustiça com alguém, vocês me chamem a atenção. Porque a coisa mais triste que tem é a gente fazer injustiça com alguém. Amém. Eu sempre digo, né, para as pessoas que assim, às vezes eu converso com a irmã Zilma, eu converso com vários irmãos, converso bastante. Se vocês, e estou falando para vocês agora, todos aqui, irmã Zilma, Zé, irmão Luiz Eduardo, todos, se em algum momento vocês me virem fazer injustiça com alguém, dar oportunidade para uns e para outros não, né, me chamem a atenção. Porque se tem uma coisa que eu não posso fazer é escolher entre os filhos quem é melhor, quem é mais capaz, quem não é. Amém, Pai. Olha, vocês não imaginam, vocês sabem que eu fui chamada na casa de uma pessoa que não é nem membro dessa igreja. Não é nem membro dessa igreja. Para fazer queixa de pessoas aqui de dentro. Então vocês não imaginam o que a gente dá cara a tapa todos os dias para manter as pessoas dentro da igreja. Tem pessoas que se dão um trabalho, vem cá, pastor, eu tenho uma coisa para te dizer. Sabia que fulano? Sabia. E daí? A Bíblia não diz assim, vinde a mim como estás? Amém. Vinde a mim como estás? Amém. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu fosse de ir pela pressão de algumas pessoas, este altar estaria vazio de louvores. Nós não teríamos pessoas ministrando louvores aqui. Aleluia. É sério? Só que eu peço para Deus, Senhor, me dá os teus olhos, a tua maneira de ver, a tua maneira de sentir, a tua maneira de amar. Amém, Pai. E tem às vezes uns que eu tenho que proteger, bem como Deus. Jesus disse que ele tinha que colocar, né, Jerusalém debaixo das suas asas. Tem pessoas que eu tenho que fazer isso. Amém, Pai. E não é a pessoa lá do mundo, irmãos, que vem querer pisar, matar, falar. Não, são crentes mesmo. São crentes. Assim como o Gustavo falou que precisa de libertação por causa do dinheiro, nós precisamos de libertação para não falar mal do irmão, né? Para não achar que o irmão não é capaz, que é incapaz, ou quantas coisas mais. Amor. Amém. Amor. Né? E eu acho que faz uns 15 ou 20 dias que a gente fala alguma coisa e já fala de amor. E já fala de amor. Sabe por que nós temos que amar? Vocês já ouviram falar assim, né, que a mulher é a última a saber os erros do marido? Já ouviram falar nisso? Amém. A mulher sempre é a última a saber. Por quê? Porque ela ama cegamente o marido. Então ela é a última a saber. Que nós sejamos os últimos a saber o erro dos nossos irmãos. Amém. Amém? E nós sejamos os últimos a saber. Amém. E quando nós sabemos o que a Gilda leu aqui em Tiago, não, em Gálatas foi, né, Gilda? Em Gálatas 6. E se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Brandura. Amém. Se um de nós for achado em alguma falta, quem é espiritual vai corrigir com espírito de brandura. Amém. É assim que tem que ser o povo de Deus. Amém. Um povo que tem amor, um povo zeloso, um povo de boas obras. Amém. Mas a última coisa que nós temos que procurar na vida dos nossos irmãos é o erro. Deixa ele tratar com Deus isso aí. Amém. Sabe o que a gente faz? Às vezes tem algumas igrejas, e eu não estou condenando nem julgando essas igrejas, que usam a disciplina. A disciplina, no meu caso, eu só usarei se for necessário em casos muito graves. Porque a disciplina joga no mundo. A disciplina joga no mundo. Quando eu tinha 19 anos, um rapaz da igreja terminou o culto tarde, ele foi me acompanhar até a porta da minha casa. Eu entrei em disciplina porque eu fui acompanhada para não ir sozinha para casa. Se eu fosse sozinha para casa, eu não voltaria mais para os cultos porque meu pai não deixaria. Mas como eu fui acompanhada para casa, não tinha ninguém para me levar, só sobrou aquele rapaz.
Eu fiquei 3 meses de disciplina. Após os 3 meses eu estava desviada. Quer jogar um irmão na rua? No mundo? É fazer uma disciplina injusta. Então eu não uso esse método aqui. Só se for uma coisa muito, mas muito grave. Porque a Bíblia diz que nós temos que nos examinar a nós mesmos. Foi o que a Gilda disse essa noite. Ela não assumiu o altar porque ela se achava indigna. Ela se examinou. Não estou bem, não é assim que Deus me quer. Amém, Pai. Não é assim que Deus me quer. Deus quer mais de mim. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Que quanto mais vocês procurarem a santidade, mais Deus vai querer de vocês ainda. Amém. Mais Deus vai exigir. Mais Deus vai querer de nós. Amém. E este é o caminho. Amém? Amém. Até chegarmos à perfeição. Amém, Pai. Que difícil é o ser humano chegar à perfeição. Amém, Que difícil. Há muitos anos atrás eu achei que eu era quase perfeita. Eu não brigava, não batia a boca, não falava mal de ninguém, eu não fazia fofoca. Pá, estou no caminho. Estou quase perfeita. Aí aconteceu um atrito entre eu e minha irmã, eu quase matei ela. Aí eu digo assim, meu Deus do céu, eu estou muito longe de ser perfeita. Muito longe. Eu não era ninguém. Deus permitiu aquela situação para eu ver que eu não era ninguém. Que eu não sou nada. Nós precisamos muito, irmãos. Amém, Pai. Ter um olhar. Olha, essa semana vocês não têm ideia. Olha, irmão Luiz Eduardo, Deus lhe direcionou tão bem com aquela palavra, porque toda semana, liga a televisão, os olhos da alma. Né? As janelas da alma. Os olhos. Pega um livro para ler. Janelas da alma. Hoje a Gilda falou aqui. Janelas da alma. A Gilda falou janelas da alma. É assim, todo dia. Amém, Pai. Todos os cultos Deus está falando. Amor e os olhos. Amém, Pai. Porque o que, infelizmente, enche o nosso coração de rancor e de ódio são os olhos. É a nossa maneira de olhar. Nossa, amém, Pai. eu vou contar um exemplo bem rapidinho, só para dizer, nós temos que mudar a nossa maneira de olhar. Temos que mudar. Eu vou falar de novo, já falei da irmã Terezinha um dia, furiosa. A senhora tem que vir aqui em casa, pastora. E eu fui lá, meu Deus do céu, está acontecendo um terremoto na casa da irmã Terezinha. Cheguei lá, irmã Terezinha, irmã, o Ailson não quis tomar banho para ir para o ponto. Lá na convenção em Bagé, faz tempo, a história é menor, agora toma banho sem problema. Agora toma aqui demais. E porque ela estava nervosa, porque eu comprei roupa, porque não sei o quê, porque o Ailson não quis tomar banho. Eu disse assim, irmã Terezinha, e aonde que está o problema? Aonde está o problema? Ué, pastora, mas eu comprei camiseta nova, camisa social, calça, não sei o quê, e ele não quis tomar banho, não quis botar roupa. Eu digo, a senhora viu algum daqueles meninos que estavam jogando bola com ele tomar banho e trocar de roupa? Não. Agora, daqui a 1, 2 anos, a senhora vai me chamar assim, pastora, eu não aguento mais. O Ailson gasta perfume demais, gasta chuveiro demais, gasta luz demais. Agora é banho todo dia. Pois é, olha aí, a senhora não me reclama. Sabe o que acontece? É a maneira de olhar. Agora, se eu chegasse lá no Terezinha, mas que barbaridade, Terezinha. A senhora pega um chinelo e bata nesse guri e faça ele tomar banho. Aí eu ia fazer o quê? Ia tumultuar a casa dela. Ia ou não ia? Com certeza. E por que eu vou tumultuar se eu posso apaziguar? Amém. Por que nós não podemos ser apaziguadores em vez de tumultuadores? É verdade, Pai. Quando nós vemos alguma coisa fervendo, nós temos assim, ó, e vê às vezes um casal lá, né, quase se matando. Chegamos lá e botamos água na fervura. Não é assim que tem que fazer? Amém. É isso que temos que fazer, não botar fogo, lenha na fogueira. Isso não. Amém. Temos que apaziguar, corrigir com brandura. Amém. Mostrar para a pessoa que aquele problema nem é tão grande assim. Amém. Era com a padre da Fátima. Ela estava assim, agoniada, triste, muito triste. Isso não tem solução. Isso tem que fazer. Eu fui dar um abraço no Dena, que estava bastante abalado. Isso sim, irmãos. É aquele casal que teve aqui na igreja? Não. Eles nunca estiveram aqui. Eu perguntei também, achei que pudesse ser. Ela, talvez vocês conheçam, eu mandei oferecer ajuda. Se vocês conhecem, ofereçam ajuda espiritual, tudo que for o tipo de ajuda que precisar. O nome dela é Valesca, trabalha na Sublime.
ali no restaurante Sublime. Se vocês conhecem, né? Se alguém de vocês conhece, se aproxime, ajudem. Eu gostei muito de ver ontem, né? A Vera e o Quinho levaram a Sheila lá no culto, né? É assim que tem que fazer, irmãos. É isto, esta é a atitude de cristão, né? Não interessa lá se essa pessoa, como é que é, se é uma pessoa boa, se não é uma pessoa boa, interessa que Deus pode acolher essa pessoa e dar para ela o consolo que ela está precisando agora e que nós não podemos dar. Não interessa quem, né? Não interessa quem. O Igor fez uma ilustração muito interessante domingo aqui. Ele disse que ele imagina um povo de Deus que nem um formigueiro, né? E quando a gente mexe com formigueiro, são milhares de formigas. Não dá para dizer, essa formiga, aquela, não dá. Mas Deus diz, é este que eu quero, é este que eu quero. Ele vai escolhendo. Nós somos escolhidos. Amém. Mas nós somos escolhidos para amar os nossos irmãos, para cuidar dos nossos irmãos, para ajudar os nossos irmãos. Amém? Amém. Eu quero um louvor aqui e nós vamos orar. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Você que quer, irmãos, ter este olhar. Assim como Jesus olhava, Jesus nunca pensou, né? Naquela mulher samaritana, porque ela era prostituta, porque tinha 5 maridos. Ele não olhou com este olhar. Ele não olhou com esse olhar. Ele olhou com um olhar de amor. Quando os discípulos disseram assim, essas crianças estão perturbando, o que Jesus disse? Deixai vir a mim os pequeninos. Ele tinha um olhar diferente, né? Ele tinha um olhar diferente. Ele tinha um coração diferente do nosso. Vamos ficar de pé? Amém. Eu vou pedir para a irmã Gilda, a irmã Janir, irmão Luiz Eduardo, a irmã Silva, para estar orando pelos irmãos, pastora Jerusa. Passem aqui na frente de todo mundo, e os irmãos vão estar orando por nós. Vamos pedir um olhar diferente, vamos pedir um coração diferente. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Seja bom, maravilhoso Ele é.
Deus. Glória aos irmãos. Aleluia. Nós estamos fazendo o mesmo propósito que nós fizemos no ano passado. E distribuir os envelopes. Os irmãos colocaram seus pedidos de oração. Colocaram uma oferta que a gente quer destinar para comprar o nosso data show. Faz tempo que a gente tem esse sonho e até hoje a gente não conseguiu. Quando eu tinha o dinheiro pronto para comprar o data show, foi quando queimou todos os aparelhos agressivos. O data show custava R$ 1.600 e eu gastei mais de R$ 2.000 para arrumar aqui. Então, e aí nós ficamos sem conseguir comprar de novo. E ainda estamos gastando, né, com as caixas. E as caixas também, as caixas que tinha aqui, numa das campanhas que nós fizemos aqui, as caixas, elas simplesmente torraram, 2 caixas. Então, para recuperar essas caixas vai ser bem caro. O microfone sem fio, o outro também, não sei se vai ter recuperação. Então, a gente continua gastando ainda, né? Tá lá com o Elcio as caixas. E ele está comprando as peças, vendo as peças. Não sei nem quanto vai ser, porque nem ele sabe. Aleluia. Então, a gente... o ano passado nós fizemos, né? E Deus nos abençoou muito. Muitos irmãos testemunharam das bênçãos de receber. Então, a gente vai continuar com esse propósito. A Jerusa me trouxe já prontinho, né? Aos pedidos de oração. Tem lugar para colocar 5 pedidos aqui no ano 2014. E nós estaremos indo para o monte no dia 31. Irmãos, dia 31. Então nós vamos para o monte levar todos esses pedidos. Então você pode pegar hoje, não é? E nos entregar até o dia 31, tá certo? Vou pedir para a Vera, segunda secretária. Não, isso aqui não é da noite profética. Isso aqui é o mesmo que nós fizemos no ano passado. Quem quer, levanta a mão que a Vera já vai entregar o pedido de oração e envelope. Quem quer? Quem quer, levanta a mão que ela vai dando. Qual é a quantia, Esse valor que Deus te colocou no coração. Não tem valor. Não tem valor. Não tem. Isso é o que Deus... Não se estipula valor, né? Aquilo que Deus vai colocar no coração. Bem? Irmãos, amanhã temos o culto ali no Hotel Capeinha. Glórias ao Senhor. Vamos amanhã fazer um culto bem abençoado ali, né? Em nome de Jesus, quem quiser estar lá conosco pode estar lá, viu? Em nome de Jesus. Eu acho que era por enquanto. Amanhã não haverá culto jovem. Falei com o Cássio antes do culto, né? E ele está chegando muito tarde, então não está conseguindo fazer o ensaio do Arte-Lata. E como nós temos culto amanhã de noite, então, para a gente se comprometer com 2 coisas também vai ficar muito difícil. Então, não temos. Depois eu vou conversar com o Cássio e ver como é que a gente vai fazer em relação ao culto jovem, porque não pode parar. Tá certo? Vamos criar alguma atividade, alguma coisa, Jesus, vamos ter que fazer, né? E aí eu não sei como é que a gente vai fazer. Não, alguma coisa vamos criar para não parar esses cultos jovens agora no verão. Tá? Vamos criar algum dormidão, alguma coisa. Ensaio para Azadoc domingo às 6h30. Azadoc, domingo 6h30. Viu, Azadoc? Domingo 6h30. Então, acho que era isso. A Jennifer pode orar despedindo, ó. Jesus. Vamos ficar de pé então em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa noite na Tua presença, pela palavra, Senhor, por tudo que foi feito, dito, Senhor amado, tudo aquilo que Tu falou nos nossos corações, Senhor amado, nessa noite, que fique plantado, Senhor amado, seja, Senhor amado, aquela palavra rema na nossa vida, aquilo que nós precisamos, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor amado, curar os nossos olhos, para que eles possam iluminar o nosso corpo, Deus amado, e que assim, Senhor amado, nenhum tipo de amargura, Senhor amado, venha entrar no nosso coração, mas que nós possamos amar o nosso próximo, enxergar as qualidades, Senhor amado, dos nossos irmãos, Senhor amado, e Senhor Deus querido, nós te pedimos, permanece conosco, Deus querido, segue falando e trabalhando no nosso coração e no nosso entendimento, segue falando com cada um, Senhor amado, nessa noite, nos leva para casa guardados pela Tua mão poderosa, que ao entrarmos na nossa casa ali entre, Senhor amado, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua presença, o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Estamos despedidos em nome de Jesus.